pedir que aqueles que puderem estender suas mãos para cá. Espírito Santo de Deus, te peço, Pai, Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir a tua filha, que tudo quanto ela falar esteja de acordo com o coração do nosso Pai, que tudo aquilo que sair da boca dela, tudo aquilo que ouvir do coração dela, esteja de acordo, em ligação com o coração do nosso Pai. Que ela venha diminuir totalmente e que a tua graça e misericórdia venha completamente sobre a vida dela. Que ela venha diminuir e desaparecer completamente para que o teu Espírito, para que a tua face venha reinar sobre este lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, que tudo quanto ela falar venha ser revelação tua que desce sobre a boca dela, que ela venha ser ministra do Senhor nesse momento, que ela venha ser um instrumento do Senhor nesse momento, Pai, em nome de Jesus, e que nós que somos receptores nessa noite, nós que estamos aqui para receber a tua mensagem nessa noite, Pai, em nome de Jesus, venhamos manter a nossa mente ligada em ti, venhamos manter os nossos olhos, os nossos ouvidos vidrados em ti, e nós não venhamos perder uma semente de quer essa palavra com o Senhor administrar nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, que cada palavra, Pai, que o Senhor liberar sobre a vida dela, cada palavra que sair da boca dela, seja palavra de transformação, para que nós possamos sair deste lugar completamente transformado, Pai, em nome de Jesus. E que, Pai, ainda que seja uma palavra que possa doer em nossos corações, que nós não venhamos rejeitar, mas que nós venhamos entender que o Senhor é o Deus que muitas das vezes tem que nos amassar, tem que nos espremer, para que nós venhamos ter uma vida de transformação, venhamos ter uma vida de mudança em nome de Jesus, Pai. Tira, Pai, em nome de Jesus, qualquer coisa que possa nos deixar disperso, qualquer coisa que possa tirar a nossa ligação da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, e qualquer coisa que possa amedrontar a tua filha, qualquer coisa que possa deixar a tua filha nervosa, qualquer coisa que possa passar pela mente dela, que talvez não seja o Senhor, que talvez não seja o Senhor que esteja falando com ela, não seja o Senhor que esteja querendo que ela fale isso, que tudo isso venha ser quebrado, e que a mente dela venha estar ligada em ti, e que a única voz que ela venha ouvir venha ser a tua, Pai, em nome de Jesus, que ela venha estar sensível à tua voz, sensível ao teu Espírito, para que a tua vontade reine e prevaleça sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus, amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Queria convidar a igreja do Senhor a estar abrindo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, 19. Amém, igreja? Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Pretendo ser bem breve com essa palavra, porque é uma palavra bem clara, né? Mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele tem muitas coisas a agregar em nossos corações através dessa palavra aqui hoje. E tudo que eu peço é para que cada um de nós, até mesmo eu que estou aqui em cima, que a gente venha se desconectar desse ambiente, sabe, natural, e se conectar ao nosso Pai. Porque eu creio que a vinda de cada um de nós aqui hoje não foi em vão. A minha oração quando eu cheguei aqui hoje foi essa: agradecer a Deus por me trazer até aqui, porque sabemos que quando viemos até aqui é simplesmente para ouvir a voz do Senhor. Não é para ver o meu irmão. Claro que é sempre bom estar em comunhão, mas o principal, sabe, fato da gente estar aqui hoje é justamente isso: é poder ouvir a voz do Senhor, é poder saber que Ele nos ama tanto a ponto de ministrar em nós a sua vontade, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? E eu quero falar sobre esse texto. Quero ler mais uma vez. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu creio que existem filhos de Deus aqui hoje, amém?
E com isso eu quero dizer para vocês que uma notícia talvez boa para uns, ruim para outros. Eu quero dizer que existe uma ardente expectação lá fora, daquelas pessoas que estão lá fora, pela nossa manifestação, pela manifestação dos filhos de Deus. Incrível isso, porque muitas das vezes quando a gente olha para essas pessoas que estão lá fora, a gente não consegue ver essa ardente expectação. Muito pelo contrário, quando a gente olha para essas pessoas, tudo que a gente vê é totalmente ao contrário. É a vontade de não querer nos ouvir, a vontade de não querer se render, a vontade de verdadeiramente, sabe, virar a cara pra gente, se puder até mesmo, sabe, nem falar com a gente. Sendo que se a palavra de Deus diz que existe uma ardente manifestação, eu vou crer que existe uma ardente expectação. Mesmo que eu não consiga ver com meus olhos naturais, eu creio que sim, existe lá fora povo sedento pela presença de Deus. Existe lá fora corações sedentos pela manifestação dos filhos de Deus. E nós somos os filhos de Deus. Cabe a nós manifestar isso que tanto eles esperam. Esse texto, falado por Paulo, declara que a criatura lá fora espera pela manifestação dos filhos de Deus. Ela aguarda por cada um de nós que recebeu o poder para ser chamado filho de Deus. Porque quando nós aceitamos a Deus, nós recebemos o poder de ser chamados filhos de Deus. E eu creio que hoje existe aqui filhos de Deus. Filhos de Deus, como é o contrário, no Pai, a paternidade real, porque Ele é o nosso Pai. Quando nos deparamos com essa palavra de Paulo, é impossível a gente não se sentir impactado por isso que ele fala, sabe? Sabe, por tamanha revelação que ele traz através dessa palavra. É impossível a gente não ficar impactado. Portanto que eu lembro que um pouco antes do nosso culto jovem, a gente esteve aqui conversando com algumas pessoas que fazem parte do Conexão. E eu falei sobre esse texto, o qual já estava ardendo muito tempo no meu coração. Eu não lembro quem foi que citou ele aqui, não sei se foi uma pregação, uma direção do culto, mas alguém citou esse texto. E automaticamente, quando alguém citou esse texto entrou no meu coração de tal maneira que ele ficou remoendo dentro de mim por muito tempo, até o dia de hoje, o qual eu trouxe ele aqui. E eu lembro que nesse dia que a gente estava aqui, eu falei para eles sobre isso. Eu falei sobre o fato disso estar queimando no meu coração. Sendo que não basta isso só queimar no nosso coração, mas a gente precisa tornar isso um objetivo de vida. A gente precisa tornar um objetivo de vida a vontade de manifestar a presença de Deus para os que estão perdidos lá fora. A vontade de manifestar a presença de Deus para aqueles que estão perdidos até mesmo na casa do Pai, porque existe sim, perdidos na casa do Pai. Isso é real, isso é bíblico, existe. E a gente precisa ser os filhos que manifestam essa presença. A gente precisa, sabe, ler essa palavra e sentir o impacto e falar: uau, eu quero ser esse filho que manifesta a presença de Deus. Porque para que eu fui chamado de filho? Apenas para receber um rótulo de filho? Não. Eu fui chamado de filho para fazer a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? A vontade do meu Pai é ide, pregai por todo mundo. E o ide está nisso, é em fazer a vontade do Pai, é em manifestar a presença do Pai para aqueles que estão necessitados. Sabe, muitas das vezes, a gente, não que isso seja perca de tempo, mas às vezes isso acaba sendo uma hipocrisia nossa, de interceder ao Pai pedindo que Ele nos dê alma. Sabe, a gente intercede ao Pai pedindo: Senhor, nos dê alma, nos envia pessoas. A gente clama por avivamento, a gente pede ao Senhor que Ele envie a alma até a gente, sendo que às vezes as pessoas estão em nossas voltas e em nossa volta a gente não consegue enxergar isso. A gente está tão focado em nós mesmos, está tão focado no nosso querer, nas nossas vontades, e a gente não foca nas oportunidades que estão em nossas voltas. Porque não tem oportunidade melhor de pregar com aquela pessoa que você passa, às vezes, praticamente o seu dia todo no trabalho. Não tem oportunidade melhor de pregar para aquela pessoa que, às vezes, você passa, sabe, a maior parte do seu tempo da escola. São essas oportunidades que, às vezes, a gente deixa passar desapercebido e a gente fica orando ao Pai. Pai, envia para mim pessoas para que eu possa pregar o seu evangelho, quando, na verdade, as pessoas já estão no seu lado. É como eu falei para uma pessoa aqui, certa vez, às vezes a gente fica procurando a cura em coisas, quando, na verdade, existem pessoas do nosso lado com a cura, e a gente não consegue enxergar que aquela pessoa é uma pessoa enviada por Deus para nos curar, porque muitas vezes a gente, sabe, mantém os nossos olhos fechados para as coisas de Deus, porque a gente foca muito no problema, foca muito no nosso querer, e esquece que o nosso Deus, Ele é um Deus do sobrenatural, é um Deus de fazer, sabe, infinitamente mais do que a gente consegue imaginar.
como eu falei, a gente ora constantemente por isso, para Deus nos enviar alma, para Deus nos enviar pessoa. Mas você já parou para pensar que de fato pouco a gente faz para as pessoas conhecerem a Deus? A gente ora por isso constantemente, mas a verdade é que pouco a gente faz, pouco a gente se esforça para que as pessoas verdadeiramente conheçam esse Deus que a gente tanto prega, conheçam esse Deus que a gente tanto diz exalar, que a gente tanto diz existir dentro de nós. Você já parou para pensar nessa revelação de Paulo em Romanos? Porque quando ele fala que existe uma ardente expectativa pela sua manifestação, pela manifestação dos filhos de Deus, sabe? Como os filhos de Deus aguarda por cada um de nós para ser, sabe? Eles aguardam por cada um de nós para eles se tornarem filhos como nós. Não que eles não sejam filhos, mas eles ainda não encontraram no Pai essa identidade. Eles ainda não se descobriram no Pai, eles precisam de nós. Nós sendo os filhos de Deus, contando o nosso testemunho, dizendo por tudo que Ele te passou, sabe, demonstrando o que existe de melhor dentro de nós, porque eu tenho total convicção disso, eu sempre falo isso com Deus. Não existe nada de melhor em mim a não ser a sua presença. Isso é algo que, como eu posso dizer, que eu constantemente oro a Deus, não sei se o certo seria com uma indignação, mas constantemente eu oro a Deus falando isso: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Porque de fato eu olho para mim e eu não vejo nada bom. Mesmo que as pessoas em minha volta, sabe, olhem para mim e digam: você é bênção, você é isso, você é aquilo. De fato, quando eu olho para mim, eu não vejo nada de bom. Mas todas as vezes que eu entro nessa oração, todas as vezes que eu penso desse jeito, automaticamente o Espírito Santo de Deus, ele olha para mim e diz: existe algo de bom dentro de você. Existe algo de valor dentro de você que chama a minha atenção. Existe algo de valor que quando eu olho, eu lembro: essa é minha filha Bruna. Existe algo de valor que quando Jesus olha, ele diz: essa é minha filha Letícia. Porque existe algo dentro de nós, sim, que Deus olha e Ele reconhece que nós somos filhos dEle. E eu fico indignada porque eu falo: Jesus, não tem nada de bom em mim, não tem nada de bom em mim. Mas eu sei que mesmo assim eu sendo falho, mesmo eu sendo pecadora, mesmo eu sendo limitada, mesmo com as minhas fragilidades, eu sei que o Senhor olha para mim e vê em mim algo de valor, vê em mim algo bom, mesmo que eu não entenda. Mas, cara, é maravilhoso porque, gente, como pode um Deus tão perfeito amar seres humanos como nós, que Ele sabe que na primeira oportunidade pode rejeitar, na primeira oportunidade pode negar, assim como Pedro, que andou com Jesus e negou 3 vezes. Quem somos nós para bater no peito e dizer que nós não vamos negar Jesus? Nós somos tão falhos como Pedro, gente. A gente é tão hipócrita de dizer que, mas se ele for, alguma pessoa fizer tal coisa comigo, eu não vou negar Jesus. E às vezes Deus está no coração dele dizendo: filha, você vai me negar. A gente precisa ser mais, sabe, sensível com o Pai e entender: sim, eu sou falha, eu sou pecadora, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu quero ser mudada por Ti, Jesus. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. A gente não deve se vangloriar por uma coisa que nós não somos, porque nós não somos perfeitos. Nós não vamos ser perfeitos enquanto estivermos nesse mundo cheio de coisas ruins, cheio de coisas negativas. Cara, eu estava ouvindo um louvor e no início do louvor, a pessoa, não lembro de fato quem era, mas falava sobre isso. Porque às vezes a gente já não consegue mais ver beleza nas coisas de Deus, porque esse mundo está tão imundo, e a gente já começa, sabe, a não olhar mais para as coisas como a gente olhava antes. Porque verdadeiramente, se a gente for ver, as coisas aí fora tá muito, muito terrível mesmo, cara. É como a gente estava conversando aqui no Ministério de Dança. A gente olha lá pra fora, a gente vê pessoas sorrindo, a gente vê pessoas felizes, mas se a gente for falar: Deus, me dá o discernimento para olhar com os teus olhos, tudo que a gente vai ver é pessoas em desespero. E às vezes a gente está na casa do Pai, está se sentindo infeliz, a gente não entende que a gente tem tudo que a gente precisa é a presença dEle. E às vezes a gente fica querendo ter a vida do outro lá fora, que Ele te diz que é perfeita, e às vezes não é. A gente precisa parar de entender que o outro lá fora,
ele está em desespero, ele precisa da minha manifestação. Eu que olho para mim e digo, ai, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, a minha vida é perfeita, eu preciso começar a profetizar. A minha vida é maravilhosa, a minha vida é perfeita, porque eu tenho o essencial, eu tenho a presença de Deus. Isso é o essencial, cara. Assim como o Tiago ministrou aqui na palavra de oferta, muito tocou meu coração, porque o Espírito Santo, ele ministrou comigo ali também. Por todo o meu tempo, como eu trabalhei, nunca me faltou nada. Então, por que eu vou reter agora que eu trabalho em ofertar na casa de Deus? Eu não posso ter pesar de ofertar e dizimar na casa de Deus, porque quando eu não trabalhava, nunca me faltou nada. Então, se hoje Deus me colocar no meu coração de me dar tanto na casa de Deus, eu não posso sentir pesar nisso, porque Deus sempre me sustentou, Deus sempre esteve comigo, Ele nunca me permitiu passar fome, Ele nunca me permitiu não ter roupa para vestir, Ele nunca me permitiu passar nenhuma dificuldade quando eu tiver muitas pessoas aí fora passando. Então a gente tem que parar de reter aquilo que o Senhor pede de nós. E eu não digo só de dinheiro, mas eu digo, sabe, de uma adoração mais profunda. Eu digo de um nível de intimidade mais profundo. Eu digo de uma entrega mais profunda na casa de Deus, de uma entrega mais profunda na hora de ajudar um irmão. Porque às vezes até nisso ele te arrasa. Até na hora de ajudar um irmão ele te arrasa, porque ele te começa a olhar para ele com os olhos de qual Cristo não olha para nós. Eu me indigno com isso, eu falo sempre com Deus, Senhor, me ajuda a olhar para as pessoas como o Senhor olha para mim, porque eu não vou ser hipócrita, muitas vezes sim, eu olho para as pessoas, eu olho com o olhar, o meu olhar, com o meu olhar falho, com o meu olhar limitado, qual eu olho, e muitas das vezes se eu pudesse, talvez eu não estenderia a mão, mas eu lembro tudo que Cristo fez na minha vida, e eu começo a dizer, Senhor, me ensina a olhar como o Senhor me olha, porque quando a gente começar a olhar as pessoas com os olhos de Jesus, gente, você não tem noção de como as coisas vão mudar. E eu não digo só em relação ao outro, mas eu digo em relação à nossa vida toda. Cara, porque às vezes muitas das coisas não acontecem na nossa vida justamente por causa disso. Porque a gente não tem compaixão pelo próximo, porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro. A gente acha que tudo na nossa vida é culpa do demônio, não. Tem coisas na nossa vida que às vezes é falta, sabe de quê? De empatia. Tem coisas nas nossas vidas que às vezes é falta de quê? Sabe o quê? De entrega, de confessar seus pecados sim. A gente precisa se confessar todos os dias e dizer, Pai, eu quero ser como você, eu quero amar meu próximo com você, porque eu falo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, mas eu preciso muito mesmo melhorar em relação a tudo na minha vida. Porque a vida com Deus é isso, a entrega diária é você se entregar até a cada dia, todos os dias e ver, Senhor, existe isso em mim ainda que o Senhor não gosta, existe isso dentro de mim ainda que o Senhor quer mudar. E eu digo isso porque eu sei o quanto eu sou orgulhosa, eu sei o quanto eu sou impaciente, eu sei o quanto eu sou estressada, o quanto eu sou nervosa. E todos os dias quando eu me pego cometendo tudo isso, eu olho para mim e falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso mudar. Porque enquanto eu estiver assim, eu não vou agradar seu coração. E pouco tempo atrás, sabe, quando você encontra a sua alma abatida, a sua alma entristecida, eu conversei até com a Letícia sobre isso, porque eu estava tão mal que eu precisava desabafar com alguém. E ela era a pessoa que estava mais próxima de mim. Porque eu me senti mal, porque eu havia entristecido o coração de um filho de Deus. E automaticamente Deus ministrou comigo que quando Ele te entristece o coração de um filho dele, Ele te entristece o coração dele. E eu comecei a sentir um pesar dentro de mim, eu não conseguia fazer nada. A única vontade que eu tinha é de chorar. E isso me fez entender que isso é o trabalho de Deus na minha vida. Porque quando a gente ora, Deus pedindo que Ele realize algo em nossa vida, não vai ser com um pozinho mágico não, mas vai ser com um processo do qual a gente vai ter que entender e ter maturidade para passar por eles. E a primeira coisa que a Letícia foi usada por Deus e falou para mim foi, vai até lá e pede desculpa a essa pessoa. E só quem me conhece sabe o quão é difícil pedir desculpa a alguém, gente. E eu falei, cara, eu fiquei ouvindo o áudio da Letícia, sério. Porque parece, se eu falar pra vocês vão achar loucura, mas parece que nem desculpa eu sei falar. E eu falei, mas como que a Letícia falou mesmo que eu tenho que falar? Peraí, pede desculpa, tal. Aí tá, não, peraí, eu esqueci como é que é, sabe? Porque eu não tenho praticado isso, então eu não sei como é que é, então eu preciso de pessoas para me ajudar. Então eu fui lá de novo, como é que é? Ela falou, tá bom.
Sabe, eu fiquei ouvindo o áudio dela várias vezes, até aquilo entrar na minha mente e eu consegui pronunciar aquilo. E por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter momentos na sua vida que você não vai conseguir fazer, não. Você vai ter que pedir ajuda a Deus, vai ter que pedir para que Deus envie pessoas na sua vida, assim como diz aqui, porque é uma ardente, sabe, vontade, é um ardente desejo lá fora do mundo, para que nós venhamos manifestar a presença de Deus. Por quê? Porque é necessário, porque sozinhos eles não conseguem se aproximar de Deus, porque sozinhos eles não conseguem largar os seus vícios, porque sozinhos eles não conseguem parar de retroceder e começar a avançar. E assim é com eles lá fora, e assim é comigo aqui dentro. Comigo aqui dentro também, ainda nos dias de hoje, eu me encontro me sentindo precisando de alguém para me ajudar. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque às vezes a gente acha que ninguém precisa de ajuda não, todo mundo pode se virar, Deus está aí, é só dobrar o joelho. Não, não é assim, cara. Eu sei o quanto é difícil a gente dobrar o nosso joelho. Eu creio que todo mundo que está aqui sabe que isso é um processo. Até ele te dobrar o nosso joelho, até ele te falar, pai, eu estou aqui, pai, fala comigo. E tem dias que ele não consegue falar nada, ele só consegue chorar. Tem dias que nem lágrimas eu tenho, eu falo, Senhor, volte a colocar lágrimas nos meus olhos, porque eu me sinto mal quando eu não consigo chorar na presença de Deus. E tudo isso que eu estou falando é tudo experiência minha, mas eu quero que você entenda que você precisa entender sim, que você tem que se constranger na presença de Deus, que você tem que sim ter amor por almas, que você tem que sim manifestar a presença de Deus lá fora, não só aqui dentro, que você tem que sim carregar a presença de Deus a ponto que as pessoas te olhem e falam, você exala a presença do Pai. Cara, eu fico muito entristecida mesmo, porque ninguém nunca disse isso pra mim. Eu falo, Senhor, porque ninguém nunca disse isso pra mim. Eu tô pecando nisso, então eu quero me aprofundar mais, a ponto... Cara, eu não falo isso porque eu quero me vangloriar, não. Mas eu quero porque as pessoas me reconheçam, não pelaquilo que o mundo diz que eu sou, mas pelaquilo que o Pai vê dentro de mim. Eu não quero que as pessoas olhem pra mim aí fora e falem, que linda, cheia da presença de Deus, não. Eu quero que o mundo me olhem lá fora e falem, eu sei que nela eu posso encontrar paz, eu sei que nela eu posso encontrar descanso, eu sei que nela ela irá me levar até o Pai, porque a gente tem que ser, sabe, como Jesus foi, levou os perdidos até o Pai para eles serem achados, e é isso que Deus espera de nós. E muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente fica, sabe, focado somente no nosso eu, esquece naquilo que o Pai quer fazer, e é maravilhoso. E nesse texto vai falar sobre manifestação. O que é manifestação? Manifestação significa revelação, expressão, manifestar-se aquilo que está oculto e que precisa vir à luz. Expressamos sozinhos ou publicamente. Quando nós expressamos, transmitimos não apenas palavras, mas atitudes e sentimento. É o sentimento que revela a profundidade do amor de Deus. Só o seu sentimento de filho, o seu amor pelo Pai, pode mudar a história da criação. E por que eu digo isso, gente? Porque se não for o nosso sentimento pelo Pai, se não for o nosso amor pelo Pai, a gente nunca vai sentir vontade de ir lá fora e pregar para aqueles que estão lá fora. Por quê? Porque, como eu disse, assim como diz a palavra de Deus, há uma ardente expectação. Existe essa ardente expectação. O Pai disse que existe, não existe. Mas quando a gente chega lá fora, não é isso que a gente vê. E o que isso faz? Faz com que a gente venha ficar desanimado, faz com que a gente... Aquilo já não é o desejo do nosso coração. Então a gente automaticamente fala, eu não vou fazer isso, eles não querem isso, eles não precisam disso. Mas quando a gente tem amor pelo Pai, quando a gente entende quem o Pai é na nossa vida, quando a gente entende tudo que Ele já sabe, tudo que Ele já me poupou, tudo aquilo que Ele já me privou, e tudo aquilo que Ele fez na minha vida, eu sinto vontade, assim, de espalhar, de propagar a palavra dEle. É como eu disse, eu tenho aprendido a cada dia que quanto mais a gente dá pro próximo, mais a gente recebe de Deus. Porque como que Deus vai derramar sobre uma pessoa que ela nem transfere aquilo que Deus derrama sobre ela? Para que Deus vai derramar sobre mim uma porção nova a cada dia, se eu continuo sentado no meu sofá e não me preocupo em propagar, sabe, a vontade do Pai, sabe, o amor de Deus? Eu não me preocupo com isso. Para que Deus vai derramar sobre mim? Mas quando Deus vê dentro de nós a vontade de sim, de fazer com que outras pessoas se aproximem dEle, a vontade de fazer com que outras pessoas conheçam Ele, Ele começa a olhar para nós de um jeito diferente. Ele fala, não, eu vou derramar mais sobre ela, porque quanto mais eu derramo sobre ela, mais outras pessoas me conhecem. Quanto mais eu derramo sobre ela, mais outras pessoas são atingidas, mais outras pessoas são transformadas. Porque é isso que Deus quer de nós, quer que nós venhamos transbordar. E transbordar é fazer com que todos aqueles que estão em nossas voltas sejam contaminados por aquilo que o nosso coração anseia. Porque quando a gente vai conversar com uma pessoa mundânea, o
coração dela só fala de coisa mundânea. E ele até fica entristecido, porque às vezes eles falam com mais fervor do que a gente de Deus. Eu fico entristecido porque muita gente lá fora, se você for conversar com ela, eu creio que tudo isso é mentira. Que verdadeiramente lá fora não existe felicidade. Se existe a felicidade momentânea. Mas quando ele tiver a conversar com ela, eles não tá firme em Deus, não tá firme no propósito de Deus, aí a gente acaba pensando, meu Deus, mas a vida lá fora tá tão boa, não quero mais saber disso não. Porque eles falam daquilo como se aquilo fosse maravilhoso, como se fosse a última Coca-Cola do deserto, como se fosse tudo. E às vezes eles não têm o mesmo fervor para falar daquele que nos salvou. É por isso que eu vejo que às vezes a gente não consegue convencer as pessoas. Não, porque não sou eu que convenço, não. É o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso ter autoridade naquilo que eu falo. Eu preciso ter segurança naquilo que eu falo. Eu preciso sim ter fervor. Quando eu digo fervor, eu não digo de correr, de rodar, não. Mas eu digo de você saber aquilo que você prega. De fazer com que outra pessoa creia naquilo que você fala. Porque ele te convence assim, cara. Porque se eu vou falar com você, eu vou falar olhando para as paredes, eu vou falar gaguejando, você vai começar a estranhar, vai achar que eu estou mentindo, ou que eu não estou segurando o que eu estou falando. Mas quando eu falo, olhando nos seus olhos, declarando, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que veio aqui para te salvar, para te curar, para te libertar. Ele quer transformar a sua vida. E você começa a falar, sabe o que ele fez na minha vida? Eu andava num lamaçal de pecado, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e hoje eu sou uma nova criatura. E você começa a falar isso com uma autoridade, você começa a falar isso com uma certeza, porque foi aquilo que você viveu. E você consegue contagiar essa pessoa. Mesmo que de imediato você olhe para ela e você acha que nada adiantou, mas creia que uma semente foi plantada ali e na hora certa Deus vai regar e vai dar fruto. Às vezes até isso a gente peca, cara, porque a gente fala com as pessoas e a gente não consegue crer naquilo que a gente fala. A gente profetiza sobre a vida de uma pessoa e a gente não consegue crer que ela vai ser salva, a gente não consegue crer que ela vai se converter. E isso acontece muito, mas muito mesmo no nosso lar. Porque às vezes a pessoa lá fora, a gente fala e tchau, amém. Mas quando é no nosso lar, ele te começa a ministrar com a pessoa, e a gente começa a ver que a pessoa às vezes não está ligando tanto, a gente começa a desconfiar do poder de Deus. Por que isso acontece no nosso lar? Porque são pessoas que ele te convive, e ele te acha que vai ser assim. Eu vou falar para ela, você precisa parar de mentir, e amanhã ela já não vai estar mentindo mais. Ele te acha que é assim. Sendo que amanhã ela acaba mentindo de novo. O que acontece? Eu começo a questionar. Eu acho que não vai ter jeito não. Eu acho que minha mãe não vai ser salva. Que só eu nessa casa nasci para viver para Cristo. Não é desse jeito. Eu creio que Deus ele chamou cada um de nós. Todos nós, até mesmo aqueles que estão lá fora. O problema é que a gente endurece nosso coração para Ele. E eu digo isso com total certeza, porque um dia eu endureci o coração para Deus. Então eu sei do que eu estou falando. É muito difícil quando a gente endurece o coração para Deus. Pode vir pastor, pode vir pastora, pode vir a cantora mais famosa do mundo, pode vir quem for, gente. Mas quando a gente está com o nosso coração endurecido, nada do que a pessoa falar vai nos fazer, vai nos tornar cativo naquilo, vai nos tornar entender que Jesus é aquele que morreu na cruz, que Deus é aquele que, entregou seu filho, que a cruz foi um ato para que o véu se rasgasse. Nada disso vai adiantar. A gente precisa começar a orar para que esses corações sejam quebrantados. E falando sobre isso, eu queria falar sobre algo que... Eu não tô falando nada que tá aqui, gente. Meu Deus, o bagulho aqui tá grandão. Eu não falei nada ainda. Mas enfim, eu quero falar sobre algo que Deus falou comigo. Porque Jesus, ele veio para nós. Isso é fato, isso é real, isso não é historinha para dormir, isso não é conto de fadas, não. Jesus veio para nós. Mas a verdade é que muitos de nós não acolheu. Muitos de nós não entendeu de fato que Jesus veio para nós. É por isso que ele te olha aí fora e ele te vê tantas pessoas perdidas. Não, eles não estão perdidos aí porque Deus quer, não. Eles estão perdidos aí porque eles não entenderam que Jesus morreu na cruz por eles. Cara, é o que eu falo, a gente precisa parar de pregar sobre Jesus somente como, Jesus é aquele que morreu na cruz. Todo mundo já sabe isso. A verdade é que eles ainda não entenderam verdadeiramente isso. A gente precisa começar a pregar de Jesus como aquele que, se entregou por nós, mas não só isso, mas aquele que nos ama, aquele que caminha comigo, aquele que caminhou com Pedro sobre as águas. A gente precisa começar a falar de Jesus de outras maneiras. Quando a gente for aí fora falar sobre Jesus, vai ter pessoa que vai falar, eu sei que ele morreu na cruz por mim, mas e aí? E aí que você não vai ter mais o que falar, se você só souber isso. Você precisa entender quem é Jesus.
quem é Jesus verdadeiramente, cara. Porque quando você entender isso, você não vai ficar sem palavras quando alguém te perguntar quem é Jesus. Você não vai ficar preso no Jesus que morreu na cruz, não. Você vai saber falar sobre Jesus porque você convive com Ele. E é isso que Deus quer de nós, é isso que o mundo lá fora quer de nós. Eu creio que quando Deus fala da manifestação dos filhos de Deus, Ele não fala sobre ele chegar lá fora e falar: gente, vem aqui, que aqui tem Jesus que morreu na cruz. Não, não é isso. É eu chegar lá e manifestar aquilo que existe dentro de mim. O que existe dentro de mim? Existe o amor de Deus. O que o mundo precisa é o amor. E que amor é esse? O amor de Deus. É isso que está faltando lá fora, é isso que está faltando no nosso entendimento. Eu estava lendo um negócio na internet, que eu até lembrei da Letícia, né, que ela pregou na última, acho que foi ela que pregou sobre seguidores e discípulos de Jesus. Porque se a gente for olhar em nossa volta, existem muitos seguidores ainda no dia de hoje. Isso é real, existem muitos seguidores ainda no dia de hoje. Sendo que... Sendo que Jesus, ele não quer que ele seja apenas seguidor dele. Mas ele quer que ele te manifeste a presença dele. Ele quer que ele te manifeste ele. Muito mais do que ser seguidor, mas é ser amigo de Jesus. É ser íntimo de Jesus. É, sabe, poder saber que quando eu me ajoelho, Jesus está ali comigo. É poder saber que o meu levantar pertence a Ele. É entender verdadeiramente essas coisas, porque o mundo ele não precisa de seguidor de Jesus, porque às vezes ele acaba se tornando religioso nisso, quando ele se torna seguidor de Jesus. O mundo precisa de filhos. Filhos que entendem quem é Jesus. Filhos que compreendem a vontade do Pai e que estão dispostos a executá-las. Porque até isso falta em nós, a vontade de executar a vontade de Deus. Porque eu creio que muitos de nós aqui hoje, muitos de nós no mundo, talvez até saibam a vontade de Deus para a sua vida. Eu sei que a vontade de Deus para a minha vida é pregar, dirigir, cantar, louvar. Mas é a vontade central. A vontade central dele é que você cresça e prossiga em conhecê-lo mais e mais. É que você sinta um desejo ardente no teu coração de manifestar ele. Porque é igual quando a gente conhece uma pessoa legal. A nossa vontade é de fazer com que outras pessoas a conheçam, de querer apresentar ela, de sabe, essa pessoa é isso, aquilo. É isso que Jesus espera de nós. É que ele te ache ele tão top, tão maneiro, a ponto de, sabe, fazer propaganda de Jesus. Entrar no meu Facebook e falar: Jesus é maravilhoso. No meu Instagram, andar na rua com plaquinha, Jesus é top. É isso que Jesus quer de nós, porque às vezes a gente faz propaganda de um monte de coisa, mas não propaga a verdade, que é Cristo. Eu estava falando aqui no dia do culto jovem, algo que Deus tocou no meu coração, porque ultimamente Deus, sabe, tem usado uma pessoa específica para ministrar comigo, para me ajudar, para, sabe, me fazer crescer, assim como Deus me usou em todo o processo da minha vida. Sendo que Deus tem feito algo tão diferente, que eu comecei a falar: Jesus, eu quero estar com essa pessoa o tempo todo, porque ela está me ajudando muito. E Deus me fez entender que é isso que Ele quer. Assim, Senhor, eu quero estar com você o tempo todo. É isso que Ele espera de nós. Porque se Ele sente vontade ardente no nosso coração de estar todo dia, sei lá, eu quero estar todo dia com o meu pastor, porque ele é bênção, ele me faz entender a verdade, ele me faz andar pelo caminho da retidão, ele me faz não querer mais pecar. É isso que Cristo espera de nós, é que eu pense assim: Jesus, eu quero estar com você o tempo todo, eu quero falar com você o tempo todo, eu quero aprender com você o tempo todo, porque foi isso que ele ministrou comigo. E eu creio que isso não é só para mim, isso é para a igreja do Senhor, porque ele se apega tanto às coisas materiais. Eu quero estar o tempo todo em tal lugar. Não, você tem que querer estar o tempo todo com Deus, na presença de Deus. E quando eu falo sobre isso, eu não falo sobre se ajoelhar, mas eu falo sobre o que a Bíblia diz: orar sem cessar. Orar sem cessar é caminhar falando com Jesus, é estar talvez dentro de um ônibus pensando em Jesus, falando com Jesus, é estar no banheiro, lavando uma louça, lavando uma roupa. É todo o tempo entender que Cristo quer estar conosco, gente. Jesus ama a comunhão, Jesus ama a intimidade, Jesus ama estar com a gente. Por que Ele te endurece o nosso coração e não querer estar com Ele? Se a gente pudesse falar: não estou com Jesus porque Jesus não está comigo, não quer estar comigo. Não, Jesus quer estar com você. E por que a gente não quer estar com Ele? Isso é triste, isso é muito triste, cara, porque a gente às vezes não está com Jesus simplesmente porque Ele te não quer. Não é porque Jesus não tem tempo para você. Jesus tem tempo para você. Não é porque Jesus está de boa pegando sol hoje ele não quer falar comigo. Não.
Jesus quer estar comigo o tempo todo. Eu que muitas vezes não quero estar com Ele. Glória a Deus. Deus, a gente tem que entender que Deus não nos enviou para ser mais um em meio à multidão, gente. A gente tem que parar de achar que, eu vou seguir essa multidão. Não. A gente não é mais um em meio à multidão, não, gente. A gente precisa entender isso, colocar isso no nosso coração. Porque, às vezes, o motivo pelo qual a gente não posso dizer. O motivo pelo qual a gente não consegue ir além da vontade de Deus é justamente essa. É achar que a gente é só mais um na casa de Deus. É achar que a gente é só mais um em meio à multidão. É achar que eu sou só mais um o qual Jesus morreu na cruz. Não. Eu tenho uma identidade. Eu sou alguém. Jesus olha para mim e Ele lembra de mim. A gente precisa parar de achar que a gente é só mais um. A gente precisa ser boca de Deus nessa terra, porque foi para isso que Ele nos colocou aqui. Na palavra dele diz que nós precisamos ser cartas vivas. E o que é ser carta viva? É testemunhar a presença de Deus, é testemunhar Jesus através do meu andar, através do meu falar, através da minha atitude. Não tem nada melhor do que você reconhecer um filho de Deus através das atitudes, o qual às vezes você nem está andando com ele, você nem conhece ele, mas você está passando por um local e você vê alguém e você fala: caraca, ali eu reconheço o filho de Deus. Isso é maravilhoso, porque o nosso falar, ele não convence ninguém, gente. É porque a Bíblia mesmo diz que convence é o Espírito Santo. Mas a nossa atitude, ela tem o poder de influenciar as pessoas, sim. O que eu faço hoje, o que eu cometo hoje, tem o poder de influenciar uma pessoa, seja para o lado bom ou ruim. Assim como a gente vê lá fora muitas pessoas sendo contaminadas. Por quê? Porque existem pessoas de influência que contaminam elas. Existem pessoas na internet que contaminam, sim. Muitas pessoas usam a internet para coisas boas, amém, mas tem muitas pessoas que usam a internet para algo ruim, igual muitas pessoas são contaminadas a praticar coisas que entristecem o coração de Deus por causa disso. Eu estava falando com o Thiago, hoje eu glorifico a Deus verdadeiramente, louvo a Deus por tudo na minha vida, porque se eu sou o que eu sou hoje é graças a Deus. Se hoje eu consigo conversar com alguém de forma clara, de forma que eu não sinta vergonha, medo, nada disso, é graças a Deus. Então eu preciso usar isso para engrandecer o nome dele. Como eu faço isso? É tendo oportunidade. Se eu tenho oportunidade, sim, propaga a palavra de Deus. Se eu tenho visibilidade no meu Instagram, fala sobre o amor de Deus no seu Instagram. Se você tem visibilidade, sei lá, no seu trabalho, se você é alguém que tem referência em tal lugar, fala de Deus nesse lugar. Porque eu falo, hoje eu sinto necessidade de falar de Deus. Por quê? Porque se hoje eu consigo falar, se hoje eu consigo me expressar, é graças a Deus. Então por que não usar isso que Ele fez na minha vida para engrandecer o nome dEle, gente? Às vezes Deus faz algo pela gente e a gente não usa isso para engrandecer o nome dEle, não. Muito pelo contrário, a gente usa isso para o nosso eu, muitas das vezes para envergonhar o nome dEle. E eu falo, se eu tiver a oportunidade, em nome de Jesus, eu quero falar de Deus. Se tiver visibilidade em algum lugar, se eu for referência em algum lugar, eu preciso falar do amor de Deus, porque foi Ele que me deu essa oportunidade de conseguir me expressar, então eu tenho que usar ela para engrandecer o nome dEle. E algo muito profundo que Deus também falou no meu coração, é que às vezes a gente não consegue ver que tem pessoas ali fora perdendo a sua vida. Por que a gente não consegue ver que essas pessoas estão perdendo a sua vida? Porque muitas das vezes nós não estamos abrindo mão da nossa vida. A realidade é essa. Porque eu não consigo olhar para o meu irmão e ter compaixão dele. Porque eu ainda não abri mão da minha vida. Eu ainda não entreguei minha vida para Jesus o suficiente a ponto de entender que a minha vida é dele. E o que eu faço é para louvar e engrandecer o nome dele. Eu olho para o meu irmão e eu não sinto, vontade de pregar o amor de Deus para ele. Eu olho meu irmão e eu não sinto vontade de abraçá-lo. Eu olho meu irmão e eu sinto vontade de ter ele longe de mim. Por quê? Porque eu ainda não entreguei a minha vida a Deus a ponto de ter compaixão pela vida dos seus filhos. A gente precisa sair daqui hoje entendendo isso. Muitas pessoas, e eu quero falar de forma clara, hoje, talvez, acredito que nesse momento, sei lá, muitas pessoas estão morrendo sem conhecer o amor de Deus, muitas pessoas estão morrendo
Não sei se você não se entristece com isso, mas eu digo pra você, se quando você vê pessoas morrendo, se quando você olha na televisão e você vê milhares de pessoas morrendo de Covid, você vê milhares de pessoas morrendo em assalto, você vê milhares de pessoas sendo, sabe, estrupadas e tal coisa, milhares de coisas que ele te vê na televisão, na internet, que são horríveis, porque a internet e a televisão ultimamente só propaga coisa ruim. E se você vê essas coisas, você não consegue sentir um pingo de compaixão, em nome de Jesus, ore para Deus fazer com que você, sabe, comece a olhar para isso com o olhar de que eu preciso mudar isso. Como a Alexia pregou, a gente vê as coisas ruins aí e a gente começa a achar tudo normal. A gente acha normal uma doença que já está não sei quantos meses. A gente já começa a lidar com o coronavírus como se fosse algo já da nossa rotina, como se fosse uma gripe normal. Isso está errado. Isso não é normal, gente. Isso não é normal mesmo. Não é normal uma pessoa morrer e ir para o inferno. Não é normal. Por que ele te acha normal? Porque a gente não tem nosso coração voltado para isso. Ah, o pai do meu amigo morreu hoje. Ih, esse aí foi para o inferno. Ah, foi para o inferno porque não entregou a vida para Jesus. Não. Talvez foi para o inferno porque não teve quem pregasse para ele. Talvez foi para o inferno porque talvez ele tinha uma ardente expectação pela manifestação dos filhos de Deus. Mas cadê os filhos de Deus? Os filhos de Deus não são aqueles que estão lutando nas igrejas, não. Os filhos de Deus são aqueles que estão propagando o Evangelho. São aqueles que estão verdadeiramente manifestando a palavra de Deus. Porque é isso que Deus anseia, é isso que Ele deseja. A gente muitas vezes não está disposto a abrir mão do nosso conforto. E quando eu falo isso, eu falo até de mim, porque isso é real. Às vezes até mesmo para vir ao culto, a gente não quer abrir mão do nosso conforto, do nosso cansaço. A gente fala, hoje não, Jesus. Que hoje não, Jesus, gente. Se Jesus olhar para você e falar, você morreu hoje, Jesus falar, hoje não. E aí, o que você vai falar? Senhor, lembra de mim, tal dia. Não existe isso. A gente tem que parar de achar que é brincadeira, o evangélico é brincadeira, uma vida, sabe, intimidade com Jesus e falar, Senhor, hoje não, hoje eu não quero falar do seu amor para ninguém. Hoje eu não quero fazer tal coisa, hoje eu quero ficar no meu sofá, somente vendo televisão. Que vergonha, os crentes de hoje, cara. E quando eu falo, gente, eu me enquadro em tudo isso, porque eu também me envergonho de muitas atitudes minhas. Verdadeiramente eu me envergonho, porque, gente, nos dias de hoje a gente está muito acomodado. A gente quer ouvir a palavra de Deus, mas a gente não quer nem sair para ouvir a palavra de Deus. A gente quer ouvir a palavra de Deus, às vezes até no conforto do nosso lar. E eu não que isso seja errado, a gente sabe que por conta dessa doença muitas pessoas não estão podendo sair de casa, amém. Mas aqueles que podem não saem. Aqueles que podem estar aqui não estão porque está calor, não estão porque não estão afim, não estão porque estão estressados, não estão porque hoje Deus não foi a favor deles. Porque a gente é assim, hoje meu dia foi tribulado, Deus não está do meu lado. Não é assim, gente, não é assim mesmo. Em Lucas 9:24 vai dizer, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Então não é ruim perder a nossa vida, não. É maravilhoso perder a nossa vida por amor de Deus, porque através disso nós vamos encontrar a verdadeira vida. Porque ele te acha que a vida é isso aqui, é acordar, ir para o trabalho, voltar de casa, ir lá tomar banho, vai para a igreja. Não, vida não é isso, vida é Jesus. Coloque na sua mente que a vida é Jesus. Jesus é a vida, e quando você entregar a sua vida por amor dele, você vai achar a verdadeira vida, amém. E aí sim você vai ser feliz, e aí sim você vai ter gozo na sua vida. Porque às vezes ele te fala, meu Deus, eu estou na igreja e eu não tenho felicidade, eu estou na igreja e eu não tenho uma paz, eu estou na igreja e meu filho está atribulado, eu estou na igreja e isso, porque justamente você só está na igreja. Deus não te chamou para só estar na igreja, não. Deus te chamou para entregar a sua vida a ele. Deus te chamou para ser a igreja, é isso que Deus quer de nós. E eles começam a questionar, Senhor, mas eu estou indo para a igreja todo dia, eu não estou faltando nenhum culto, e nenhuma porta de emprego foi aberta para mim, mas Senhor, eu estou indo para a igreja todo dia, eu estou fazendo tudo que o pastor fala, eu estou pregando, estou dirigindo, mas nada aconteceu, porque às vezes você só está indo na igreja. Não é isso que Deus espera de você, não é isso que Deus espera de mim, não é isso que Deus espera de nós, não é isso que Deus espera da igreja mundial, não é isso que Deus espera da gente. Renunciar quer dizer abrir mão, quer dizer, sabe, entregar, quer dizer você falar assim, eu não ligo para isso, eu não preciso disso, eu vou renunciar porque eu sei que há algo muito maior para mim. E gente, tudo nessa vida é momentâneo, porque existe algo muito melhor para nós, a vida eterna. Às vezes eu falo, Senhor, me ajuda a não ficar apegada às coisas do mundo, porque as coisas do mundo são boas, as coisas do mundo são gostosas, as coisas do mundo são legais. E se a gente não ter a nossa mente cativa a Deus, a gente vai começar a se apegar a tudo. É igual quando uma pessoa fala, eu não quero morrer não, ninguém quer morrer.
Ninguém quer morrer porque todo mundo tá amando a vida, todo mundo tá adorando tudo, tá curtindo tudo. Ninguém quer morrer, mas como é que a gente quer encontrar Jesus se a gente nem quer morrer, gente? Porque a gente acha que o mundo, a vida é isso aqui. A gente acha que se tá bom pra gente, tá bom pra todo mundo. E não é assim. Estamos aqui porque somos filhos de Deus. Eu, todo dia, eu falo, Senhor, eu me sinto privilegiada. E quando eu falo isso, não é porque eu me sinto melhor que ninguém, não. Mas eu me sinto privilegiada porque eu tenho um Pai que me ama de tal maneira que eu posso pecar, eu posso falhar. E eu sei que eu vou encontrar Ele sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar eu vou encontrar Jesus me esperando. Mesmo que eu peque, mesmo que eu falhe, mesmo que eu me afaste. E todos os dias eu falo, Deus, eu sou privilegiada porque eu me sinto privilegiada. Isso deve ser algo que vocês também têm que sentir dentro de vocês. Privilégio de poder ter um Deus que ama a gente de uma forma tão maravilhosa. Fomos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra. Para andar na contramão desse mundo, para ser a diferença que queremos ver. Às vezes a gente quer diferença no mundo, mas a gente não quer ser essa diferença. Eu quero que fulano pare de mentir porque eu não aguento mais as mentiras dele. Mas às vezes nós mesmos praticamos isso de mentir. Como que eu vou querer a diferença no mundo se eu não começo por mim a diferença? Aí você vai falar, mas não basta só de mim. Gente, bastou só de Jesus. Só um homem morreu na cruz por nós. Por que não basta só de você começar a fazer a diferença? Começar a parar de mentir, começar a querer andar no caminho da verdade, começar a ter a sua mente, sabe, focada em Deus, a sua mente olhar para Deus e parar pro seu irmão, de olhar para o seu irmão na igreja e ele te falar, mas fulano, não para de me olhar na igreja. Pare também de olhar para as pessoas na igreja e bote seus olhos em Deus, porque depende de você sim. Depende sim, ele te acha que só a gente sozinho não vai fazer as coisas. Vai, ele te é capaz de sozinho fazer, porque a gente tem um Deus que nos guia e que faz todas as coisas por nós. Em Deus nós podemos todas as coisas. Pare de achar que você sozinho não consegue nada. Eu sozinho consigo fazer sim, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que, sabe, me permite, sabe, você voar, fazer o que eu quiser, porque Deus, Ele é poderoso. Aos nossos olhos é impossível, mas eu creio que é possível. Não é fácil falar de amor quando somente o que se ouve são palavras de ódio. Não é fácil dar atenção quando somente o que se recebe é desprezo. Ser alegria em meio à tristeza, fazer companhia ao que estão sós e falar de paz e de prosperidade em meio à guerra e à pobreza. Não é fácil, mas foi para isso que fomos chamados, para habitar em terras jamais habitadas, para alcançar lugares altos, para conquistar pessoas, chamados para fazer a diferença. Foi para isso que nós fomos chamados. E como eu disse aqui, não é fácil. Porque a gente vai aí fora falar de amor, prosperidade, mas as pessoas aí fora só vê ódio, só vê doença, só vê enfermidade, só vê pobreza. Não é fácil falar de amor lá fora, não é fácil falar de prosperidade, nada disso é fácil. É por isso que às vezes a gente não consegue ir até lá, porque a gente sabe que não vai ser fácil. Sendo que a nossa vida toda com Deus, se a gente for parar em si, para entender, ela não vai ser fácil, porque a palavra de Deus, ela diz isso, a palavra de Deus, ela se cumpre. Ela não vai ser fácil. Mas quando a gente tem isso como objetivo, por que eu estou dizendo isso? Porque isso é na nossa vida pessoal. Quando eu tenho um objetivo pessoal, pode vir qualquer obstáculo que eu vou querer fazer aquilo até eu conseguir. Se eu tenho um objetivo, sei lá, de abrir um restaurante, de abrir uma loja, de fazer tal coisa, de, sabe, crescer profissionalmente, eu só vou parar quando eu conseguir aquilo mesmo não sendo fácil. E por que a gente não leva isso para a nossa vida com Deus? Por que a gente não pensa assim também lá fora? Eu sei que não é fácil lá fora, mas eu só vou parar quando eu ver uma alma se rendendo, porque mais vale uma alma aqui do que 1000 lá fora. Então por que a gente para no meio do caminho? Porque a gente não tem isso como objetivo. A gente precisa ter isso como objetivo, como algo ardente no nosso coração, como um anseio, sabe, que ele te olha e fala, não, hoje é quinta-feira, hoje eu preciso ganhar uma alma para Jesus. A gente precisa começar a ter esses propósitos. Não, hoje é sexta-feira, hoje não tem culto, muitos lugares aí não tem culto, então preciso ir lá para fora pregar, porque tem muita gente aí fora precisando. É isso que Deus quer de nós, que Ele tenha esse desejo no nosso coração. Eu estava lendo algo na internet muito interessante que fala sobre o que eles têm vivido nos dias de hoje. Se a gente for parar para pensar, nunca, em outros tempos, o homem, quando eu digo homem, mulher, eu digo os filhos,
esteve tão distante de Deus e tão preso, sabe, às coisas materiais, tão preso à tecnologia, porque eles acham que talvez um iPhone 10 vai preencher o vazio do seu coração, porque eles acham que a casa do ano vai preencher o vazio, porque eles acham que o carro vai preencher, porque eles acham que o emprego que eles fiquem 24 horas fora de casa vai preencher a sua dor. Nunca em todo o tempo o homem esteve tão distante de Deus, gente. Por quê? Porque eles estão suprindo as suas necessidades com coisas, sabe, fúteis, com coisas momentâneas, com tecnologias que são lançadas todos os dias. Sendo que a gente sabe que nada disso supre a nossa necessidade. Somente Deus é capaz de preencher o vazio que existe no coração de cada um de nós. Porque existe sim dentro de nós um vazio, existe sim dentro de nós uma vontade de Deus. Sendo que às vezes a gente não consegue identificar isso e preenche com o celular, preenche com o notebook, preenche com o trabalho, preenche com um monte de coisa, sendo que na verdade tudo que a gente precisa é de Deus. Amém, glória a Deus. E para já encerrar, eu quero falar sobre a palavra ardente expectativa. Porque existe uma expectativa no interior de cada pessoa desse mundo. E a palavra de Deus diz, uma ardente expectativa. Isso fala de algo intenso queimando no coração. Isso mostra que o mundo anseia, aguarda com intenso desejo que algo aconteça. Eles necessitam, eles desejam que algo aconteça. E o texto bíblico nos dá a resposta. O que é isso? Essa ardente expectação que eles sentem é o quê? Se fosse o texto que ele só lesse assim, o mundo tem uma ardente expectação. Tá, mas de quê? Não, a Bíblia ela fala tudo explicadinho. O mundo tem uma ardente expectação pela manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia em si, ela nos dá a resposta. Guarda a manifestação